Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar em uma das figuras mais complexas e, vamos ser sinceros, mais incompreendidas do Brasil, a pombagira. A ideia aqui é a gente desconstruir como uma entidade espiritual acabou sendo transformada ao longo da história na imagem de um suposto demônio. E a questão que fica martelando no imaginário de muita gente é justamente essa. Pombagira é, afinal, um demônio ou uma divindade? Essa dualidade, essa confusão toda, ela não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, cuidadosamente construída. Luxúria, manipulação, mal. São palavras bem fortes, né? E são essas as palavras que muitas vezes aparecem associadas a ela, seja na cultura popular ou em discursos por aí. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Essa narrativa negativa nasceu dentro das religiões afro-brasileiras? A resposta é um sonoro e definitivo não. Certo. Então vamos fundo nisso. Para a gente entender de onde veio essa imagem de demônio, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A origem dessa história não está na Umbanda nem no Candomblé. Está, na verdade, em um longo processo histórico de perseguição e, sim, de racismo. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro que essa perseguição não é um evento isolado. Não é algo de agora. Começou lá atrás, na era colonial, quando as práticas religiosas africanas eram simplesmente rotuladas de feitiçaria. E essa perseguição foi se transformando, passando pela polícia invadindo terreiros e continua até hoje, com a violência e a intolerância. É uma linha contínua de opressão. E aqui a gente vê o verdadeiro choque de mundos. De um lado você tinha cosmologias super ricas, complexas, com culto a orixás, práticas de cura. Do outro lado vinha a lente do colonizador, que reduzia tudo isso a 3 palavras: idolatria, feitiçaria, demonismo. O objetivo era bem claro: reinterpretar tudo para tirar a legitimidade. E esse é o ponto-chave. Não se tratava de uma simples diferença de crença, uma questão teológica. Demonizar a religião africana era uma estratégia de poder, uma ferramenta política. Era um jeito de apagar a cultura, a identidade e, por consequência, enfraquecer qualquer tipo de resistência que viesse das pessoas escravizadas. Ok, agora que a gente já entendeu todo esse contexto histórico, vamos ao que interessa. Quem é de verdade a pombagira dentro da sua própria tradição religiosa? Esse comparativo mostra o tamanho do abismo que foi criado. De um lado, o mito que foi espalhado, uma figura vingativa, luxuriosa, manipuladora. Do outro lado, a realidade para quem a cultua, uma trabalhadora espiritual que é protetora, conselheira e busca por justiça. O trabalho dela na prática é muito construtivo. Ela atua na abertura de caminhos, sabe? No equilíbrio das energias, na proteção espiritual e na transmutação, ou seja, em transformar o que é negativo em algo positivo. O foco é sempre resolver conflitos e não criá-los. E tem mais. As pombagiras são conhecidas por serem conselheiras da vida real, sem aquele moralismo todo. Elas falam de relacionamento, de autoestima, de libertação emocional. Tudo de forma muito direta, sem hipocrisia. Elas ajudam as pessoas a lidarem com as complexidades de ser humano. Mas a história não acaba por aí. Existe outro fator que foi crucial para essa demonização toda: o arquétipo feminino poderoso que ela representa. Um arquétipo que, historicamente, foi visto como uma grande ameaça ao patriarcado. A pombagira simboliza a mulher que não abaixa a cabeça. Ela é autônoma, ela sabe o poder que tem, não aceita a repressão moral e fala abertamente sobre desejo e liberdade. E, historicamente, esse tipo de mulher sempre incomodou, e muito, as estruturas de poder patriarcais. E olha, esse padrão não é novo. A perseguição à pombagira lembra muito a caça às bruxas na Europa ou a marginalização de mulheres curandeiras e líderes espirituais. É a mesma desconfiança histórica contra qualquer mulher que ouse ser independente e poderosa. Tudo isso, claro, nos traz para os dias de hoje, porque esse legado de preconceito não ficou lá no passado. Ele continua bem vivo e, o pior, causando estragos reais hoje em dia. E a mídia popular teve um papel fundamental nisso, infelizmente. Por décadas, filmes, novelas, programas de TV repetiram caricaturas absurdas, grosseiras, sem nunca se dar ao trabalho de consultar as tradições de verdade. E assim, um estereótipo racista acabou virando uma verdade na cabeça de muita gente. O resultado disso tudo é trágico e bem concreto. São inúmeros os casos de terreiros que são apedrejados, de praticantes que sofrem discriminação no trabalho, na rua, de símbolos sagrados que são desrespeitados. Esse mito não é inofensivo. Ele alimenta a violência do mundo real. E existe um nome para esse fenômeno: racismo religioso. Não é só uma questão de não gostar da religião do outro.
É um sistema histórico estruturado que trata as culturas e espiritualidades de matriz africana como se fossem inferiores, perpetuando a marginalização. Então, diante de tudo isso, o que pode ser feito? Bom, o caminho passa pelo conhecimento e pelo reconhecimento. E esses dois atos em si já são uma forma de reparação. É exatamente por isso que essa análise é tão importante. Compreender a verdadeira natureza da pombagira dentro de seu contexto original não é só um exercício intelectual, sabe? É um passo ativo para a gente romper com uma injustiça que dura séculos. E essa citação resume tudo de uma forma perfeita. Ela não é um demônio. Ela é símbolo de autonomia, consciência espiritual e resistência cultural. É a resistência de uma cultura contra séculos de tentativa de apagamento. E a gente termina com essa reflexão que é bem poderosa. Talvez o medo da pombagira nunca tenha sido sobre um demônio de verdade. Talvez o medo sempre tenha sido de uma força feminina que é autônoma, consciente, poderosa e que, acima de tudo, se recusa a ser silenciada.